Pessoal do YouTube. Boa noite, pessoal do Instagram. Tem gente que gosta de falar assim, Instagram. Como é que estamos? Vamos chegando. Nossa convidada já está por aqui. Ok. Então, pessoal do YouTube, chispa pro Instagram, @Feliz Sem Tabaco, ok? Então, indo lá pro Feliz Sem Tabaco no Instagram, tá ok? E aí a gente se vê por lá. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Então, pessoalzinho do YouTube, chispa pro Instagram. Ok? Vou encerrar aqui. Parando a transmissão aqui no YouTube. E vamos para o Instagram. Ok. Espera aí, só tô resolvendo aqui problemas locais. Fala, Rafa. Como é que tamo? Show, galera. Vamos chegando. Hoje o tema do Feliz Sem Tabaco, eu vou trazer uma fisioterapeuta para explicar uma série de detalhes em relação à função pulmonar, bafômetro, teste de sacarina. Vai ter muita coisa pra gente. Bafômetro do fumante. Vocês sabem o que é o bafômetro do fumante? Vocês vão ficar sabendo o que é hoje, tá bom? Pessoalzinho, então quem conhecer algum fumante, alguém que você queira que pare de fumar, manda pra cá pra gente conversar um pouquinho, vai ter muita informação, vai ser legal nesse sentido, tá bom? Vamos ver se eu acho aqui a nossa convidada. Aula de hoje, peraí, deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Deu uma travadinha aqui, minha gente, peraí, calma. Problemas técnicos, ok? Já estou resolvendo aqui, vamos chamar já a Camila. Aqui, aula de hoje sobre tabagismo e função pulmonar. Boa noite, galera, vamos chegando, já vou começar já. Estou chamando a nossa convidada. Ok, chamando. DJ, para a música aí, DJ. Vamos lá. Para a música, DJ. Fechou. Camila, tô te achando aqui. Espero que você não tenha saído. Show de... Então, a Camila tá entrando. Eu queria agradecer a live ontem com o Bruno. Foi muito legal. E hoje, convidada. Vamos esperar a Camila ver se tá todo mundo com áudio bom, gente. Por conta dos comentários ontem, parece que todo mundo com áudio bom. Vocês conseguem comentar aí se o áudio tá chegando legal. Tô esperando a Camila entrar. O áudio tá legal? Manda um joinha aqui pra mim. Pra eu saber se tá chegando bem aí. Áudio bom. Obrigado, Jéssica. Show. Camila! Where are you? Cadê você? Epa, peraí. Não recebeu nada aqui. Aqui pra mim tá aguardando. Então vamos lá, tentar de novo. Vamos ver. Vê se foi aí, Camila. Ah! Boa noite. Tá joia, Boa Camila? noite. Tudo bem? E aí, tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. E a família, tudo em paz? Todo mundo isoladinho aí? Todo mundo aqui trancadinho. Show de bola. Legal, Camila. Eu acabei conhecendo muitos da sua família, né? Lá na tese, Na para poder defesa. falar um pouquinho. Então tá todo mundo bem aí, seus avós, tudo em paz? Tudo bem, comportados. Todos comportadinhos. Legal, Camila. A primeira coisa que eu queria
te falar e agradecer a sua presença aqui, porque a gente sabe que é o maior bem, ainda mais quem está na área da saúde, que a grande maioria das pessoas que eu chamo aqui estão na área da saúde, estão aí no embate, né? Estão na linha de frente que a gente fala, né? Então você é fisioterapeuta lá do Dante e vou te apresentar já já. Então, mas o nosso bem mais importante é o tempo. Então, te agradecer por você poder compartilhar um pouquinho aqui do conhecimento. E o nosso bate-papo aqui, ele é para orientar o fumante, para orientar quem quiser conhecer um pouquinho mais, quem tem um parente fumante, enfim, a gente conversar um pouquinho nesse aspecto. Tá bom? Eu queria que Certo. você se apresentasse, Camila. Quem é a Camila Arcas? Eu já te conheço, mas queria que você se apresentasse. Vamos lá. Primeiro, queria agradecer o convite, né? É muito bom poder compartilhar conhecimento, espalhar conhecimento para as pessoas. Eu sou a Camila, sou fisioterapeuta, me formei aí, já vou denunciar a idade, já vai fazer 10 anos esse ano. 10 aninhos, Fiz novinha demais. especialização em cardio no Dante Pazanese por 2 anos e acabei de concluir o mestrado pela USP. E fiz o trabalho aí relacionado aos tabagistas, firme e forte lá no grupo do Dante também. Ok, legal, Camila. E além de você ter toda essa sua parte de graduação e pós-graduação e especialização, a Camila é a nossa mais nova integrante do Feliz Sem Tabaco. Então vai agregar demais, porque ela tem uma experiência muito grande lá dentro do grupo. Então a gente vai poder falar um pouquinho da tese dela de mestrado, que eu tive a honra de participar da banca de tese. E, novamente, por competência é que a gente está convidando, né? Então é meritocracia. A Camila, durante toda a captação dos pacientes para a tese dela de mestrado, ela se dedicou demais lá nos grupos de tratamento de tabagismo, de tal sorte que ela teve muito contato com os pacientes diretamente, né, Sim, Camila? sim, Você teve uma integração muito grande e isso é importante. A gente vai conversar um pouquinho disso e com daqui a certeza. pouco eu quero que você dê um pouco, uma visão geral da sua função lá dentro do grupo. Como é que você se coloca lá dentro dos grupos? Como é que você vê essa parte? Como é que você vê os fumantes? Como eles chegam? Dá uma visão assim geral do profissional da saúde em relação à abordagem do fumante. Como que eles chegam? Como é que você enxerga toda essa parte? Para depois a gente entrar na parte teórica, né? Vamos para a Teórica. prática. Foi muito rico, de fato, essa convivência com os pacientes, né? Além de estar tendo conhecimento ali, tá agregando para mim como profissional, mas pessoalmente também, né? Essa vivência com esses pacientes. É imprescindível a equipe multidisciplinar, então todos os componentes ali do grupo são muito importantes. Atendê-los em grupo é importante porque eles vão vendo que eles não têm um problema sozinho, né? Eles vão compartilhando as coisas, esse problema é do outro também e tudo mais. E eles enxergam na gente um fio de esperança, né? Então, as orientações que a gente dá, eles vão se apegando àquilo e até no final é extremamente gratificante porque os meus pacientes, a gente acompanhava no grupo, né? O grupo dura 2 meses, mas eu fazia uma reavaliação após 6 meses, que eles já não estavam na rotina do grupo. E a maioria falava, não, quantas vezes você precisar, eu venho, porque eu gosto muito, eu sou muito grato a tudo que vocês fizeram por mim. Então, isso não tem preço, né? A gente ouvir isso dos pacientes e saber que a gente está fazendo diferença na vida deles, né? Com uma informação que às vezes para a gente é uma coisa básica, é uma coisa muito óbvia, porque a gente estuda isso o tempo todo, mas para eles não é, né? E aí, quando a gente consegue trocar isso com eles de uma forma leve, eles são muito gratos. E como é que você enxerga a chegada do fumante ali no grupo, né? Quando ele chega para o atendimento, não só no grupo, mas às vezes o atendimento individual de um deles lá. Como é que você enxerga a chegada deles, né? Eles vêm por uma indicação, às vezes eles vêm porque um familiar traz. Como é que você enxerga a primeira abordagem deles lá? Como é que eles chegam? Eu Né? acho que eles chegam. Lembrando, desculpa, Camila, lembrando que a É, gente não teve filtro, né? Eu não te liguei, a gente tá batendo papo não, aqui direto. Acho que assim, o mais direto. gostoso é a gente trazer a vivência. Eu quero saber, assim, é transparente, a transparência. E eu não te mandei essa pergunta. A gente Não, nem falou que ia começar por aqui.
Como é que é essa chegada? Como é que você vê o fumante chegando lá na primeira sessão? Eu acho que eles chegam bem ansiosos, né? E eles, quando a gente começa a expor as coisas para eles, eles têm aquela coisa, eu vou encontrar uma fórmula secreta para parar de fumar, né? Amanhã eu já vou voltar sem fumar. Eles já chegam nessa ânsia, assim. E a gente vai tentando colocar na cabeça deles que a gente tá ali para lutar com eles, né? É um processo longo, não é do dia para a noite, mas é possível, né? A gente vai estar ali junto com eles nessa batalha para ir ganhando aos poucos e poder comemorar no final. Mas eles chegam bem ansiosos mesmo, cheios de perguntas, cheios de dúvidas, né? Então eles chegam nessa loucura. Aí depois as coisas vão entrando no eixo. Exato. A primeira sessão é uma sessão muito de choque para eles, né? Então, às vezes, eles não vêm de. É lógico que existe uma pequena abordagem, eles sabem que eles deram o nome, às vezes não foram eles diretamente que deram, então muitos até chegam, a gente fala, pré-contemplados, né? Contemplação é quando você tem um descobrimento, né? Quando você sabe aquilo que você quer, mas às vezes eles chegam ainda não muito certos, né? Como a Camila disse, eles não chegam tão confiantes nesse sentido. E já no primeiro dia a gente dá alguns comandos, né? A gente tem uma pequena orientação e existe já uma abordagem na primeira sessão. A ponto de, não sei se você lembra, Camila, algumas pessoas, de você já dar algumas séries, as pessoas já começam até se emocionar ali, chorar, porque assim, a gente dá pede alguma coisinha de diferente para elas já começam, nossa, mas já, mais ano, mais i, mais cheio de mas. E é como você falou, aí ao longo das sessões é uma construção, né? Você vai fazendo a base, depois você coloca as paredes, e aí você vai subindo o teto, aí coloca o telhado, então, mas em cima de um alicerce muito forte. Camila, preciso saber de você, tirar a sua parte teórica, acho que a grande maioria quer saber muita Vamos coisa lá. a respeito disso. Eu acho que a primeira coisa que eu queria te perguntar, você como fisioterapeuta, eu já estou tirando minha cara do ar aqui, pronto, voltei. A primeira coisa que eu queria te perguntar a respeito, o cigarro realmente danifica os pulmões? Você como fisioterapeuta está ali o tempo inteiro, fez toda a sua especialização nisso. Como é que o cigarro danifica os pulmões? A gente tem alguns mecanismos, né? Não é, infelizmente, não é um só. A gente tem vários mecanismos, como já foi comentado aí nas lives anteriores. Então, quem não viu, volta lá para ver. A gente tem mais de 9 mil substâncias aí dentro do cigarro, né? Que é manipulado. E uma delas, que é fundamental, é o monóxido de carbono, que ele está presente não só no cigarro, mas em qualquer combustão, né? Então, em queimadas, escapamento do carro e incêndio, principalmente, que ele é bem importante, e na fumaça do cigarro também esse contato direto e na poluição, né? Ele também está presente. Mas ele rouba o lugar do oxigênio, né? Quando a gente inspira ele. Então, isso é muito complicado, é uma das piores complicações, porque com a exposição contínua, vai fazer com que essa pessoa fumante ela tenha uma baixa oxigenação. E o oxigênio é a nossa fonte de energia para tudo no organismo. É dele que a célula precisa para trabalhar, né? Então, isso ocorre por conta de uma afinidade muito grande que o monóxido de carbono tem com o nosso carrinho transportador aí, que é o glóbulo vermelho, a hemoglobina. E ele cria uma ligação muito estável. Então, ele gruda e não desgruda nunca mais. Esse glóbulo vermelho, ele perde total a função, né? E quando chega no tecido, que é onde precisa usar o oxigênio, não acontece a troca. Então, aquilo ali vai começar a sofrer, né? Esse órgão vai começar a sofrer porque a oxigenação fica muito baixa. Então, esse é um dos problemas, né? E Tem aí, mais? aproveita. Tem mais, tem mais. E aí, você já quer que a gente conversa da monoximetria ou continua falando das alterações? Vamos para os danos, né? Depois a gente vê como é Tá, que a gente avalia um pouquinho como esses que danos, você resolve? falar de função pulmonar, vamos ver o que a gente tem de dano aí, o que as partículas fazem ainda no pulmão. Certo. Além disso, a gente tem um dos nossos mecanismos de defesa mais importante, chama transporte mucociliar, né? Então, nas narinas a gente tem, é visível os grossos pelos que a gente tem na narina, mas por todo o trajeto da via respiratória a gente tem cílios também, né? Numa dimensão um pouco menor.
E também tem a produção de secreção, que vai mantendo ali esse sistema lubrificado e também é responsável por segurar essas partículas agressoras que a gente inala no dia a dia. Então, a secreção segura essa partícula e o cílio vai batendo, tem uma frequência, né? Ele vai batendo e vai empurrando para cima para que isso venha para a boca e consiga ser jogado para fora. Tire isso do sistema e evite que isso chegue no pulmão, né? Então, e aí depois também pode ter o reflexo de tosse, também ajuda a tirar isso do sistema respiratório. Só que as substâncias do cigarro e a temperatura que o cigarro entra na hora da tragada, todos esses fatores vão fazer com que tenha lentificação do batimento desse cílio de uma forma aguda e de uma forma crônica existe uma queima e perda desses cílios, né? Então a gente perde esse transporte e também tem uma alteração em relação à célula que produz a secreção. Então aumenta o número de células e aumenta a produção da secreção. E aí a gente tem um outro problema, que é uma secreção que fica parada lá dentro do sistema respiratório, cheia de bactéria, de poluente que vai ficar ali. E isso vai facilitar que essa pessoa desenvolva uma infecção respiratória muito mais fácil. Além disso, a gente tem perda de umidificação, né? Porque esse transporte mucociliar, tanto os cílios quanto o muco, são responsáveis por aquecer, filtrar e umedecer o ar que a gente respira. Então, essa umidificação perdida vai fazer com que essa secreção fique grossa, e aí é o famoso pigarro, né? Que o tabagista tem aquela tosse que parece que está carregada, mas não sai nada, fica grudado, é difícil. Então, tudo isso vai favorecer que essa pessoa tenha uma infecção respiratória ou desenvolva uma doença respiratória, como, por exemplo, a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, muito mais fácil. Deixa eu aproveitar e te perguntar, você que atende muito paciente em UTI, entubado, como é que é atender esses pacientes tabagistas que você já explicou muito essa parte dos cílios, então que vai destruindo essa parte ciliar, daqui a pouco você vai me mostrar como você avalia isso, mas e na prática clínica, como é que é? Você fala que é mais espesso, como é que é tratar o paciente fumante na UTI? É muito mais difícil, né? Quando essas pessoas precisam, por exemplo, ser entubadas, né? Então, respirar pelo ventilador mecânico, que eu acho que está bem conhecido agora nessa época que a gente está passando. Então, quando a gente precisa entubar esse paciente, a ventilação desse paciente é muito mais complicada. Se ele é um paciente crônico, né? A gente tem que tomar muito cuidado com como a gente vai ajustar esse ventilador. Esse pulmão ele funciona de uma maneira diferente. A gente também tem um quadro inflamatório muito importante no tabagismo, que vai afetar os alvéolos, que é basicamente a formação do nosso pulmão, né? E responsável por essa troca aí do oxigênio e tudo mais que a gente já comentou. Então tem destruição desses alvéolos, esse pulmão fica mais duro, a gente chama, né? Então, tratar esse paciente tanto numa internação na enfermaria ou na UTI é muito mais complicado, é mais difícil. Geralmente eles ficam mais tempo, eles precisam de mais tempo de UTI para se recuperar. E é um combo aí que a gente tem, principalmente no Dante, que a gente trabalha, que é a cardiologia, a gente tem um combo. Geralmente eles são, a maioria, né? São tabagistas, hipertensos, é um combo já. E é muito mais complicado, a gente precisa tatear muito mais esse paciente, descobrir, às vezes ele vem da cirurgia, você não sabe quanto tempo ele fumou, qual a carga tabágica dele, então tudo investigar prontuário, quando chega o familiar a gente costuma perguntar, às vezes quando fica muito difícil o manuseio, para poder entender e dar o melhor atendimento para esse paciente. Qual que é o percentual desse? Agora eu vou partir um pouquinho para análise, né? Como é que você quantifica tanto essa parte ciliar, se na prática você usa? Eu sei que na sua tese de mestrado você utilizou, então a gente vai usar você para explicar isso para a gente, tanto da parte da ciliar como na parte da espirometria. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta rápida. Você que faz muito pós-operatório, qual que é o percentual desses pacientes fumantes que tem espirometria para que você saiba ali na prática? Espirometria é muito difícil. Muito, muito. Impressionante. Quando muito, é a própria nossa que fez no pré-operatório, quando internou semana passada. Perfeito. Só para entender que, assim, tem lá nas minhas lives, eu fiz uma entrevista com uma colega anestesiologista e o problema é exatamente igual.
tá, Camila? É igual. Vocês veem lá na minha. Acho que tá no YouTube. Se não tiver, eu vou postar de novo com a Laura. Em que ela também fica desarmada. Quando ela vai fazer um pré-operatório, ela. Opa, você caiu, Camila? Alô, alô? Camila caiu. Atenção. Oi, voltou? Ah, Voltou, agora voltou. voltou, agora voltou. Então, assim, Voltou. quando ela vai fazer o pré-operatório dos pacientes, ela também não tem nada, completamente desarmada. E aí ela sofre onde? No intraoperatório. Tá? Então, aqui só para colocar um pouquinho esses dados É. práticos, para entender onde que, às vezes, o fumante dá menos valor a essa parte, e a gente precisa orientar, inclusive, o familiar do fumante, para que faça um pré-operatório direito, com um teste de função pulmonar, e agora onde. Porque isso vai fazer toda a diferença no intraoperatório. E existem protocolos, inclusive, quando foi anteontem, eu estava conversando com um colega também cardiologista a respeito do pré-operatório. Que a gente tem uma ideia de melhorar um pouquinho esse pré-operatório, ter mais dados. Você vê a fisioterapeuta sofre no pós-operatório lá para fazer a ventilação mecânica. O anestesiologista também para ventilar. Ou seja, alguma coisa está precisando dar uma melhorada para a gente abordar. Mas aqui o papo é com o fumante, mas entender que é um paciente diferente. É um paciente que requer mais cuidados. Quando imagina, ele vai fazer uma cirurgia eletiva. Ele vai fazer uma cirurgia lá de vesícula. Né? E ele precisa ter esse tipo de abordagem, porque vai ter problema no pós-operatório, pode ter uma ventilação diferente. Então, só para a gente chamar a atenção. Então, por isso que eu preciso saber tudo de você, Camila. Vamos lá, e como é que a gente avalia tanto essa parte ciliar e como a parte da função pulmonar? Eu quero saber como é que a gente avalia esses fumantes. A função pulmonar a gente avalia pela Opa, voltou o espirometria. áudio. Voltou. Tá aqui? Agora Aqui, voltou. Tinha dado uma tá. cortada, voltou. Vai de novo. A função pulmonar a gente avalia pela espirometria, né? Que é um exame justamente para a gente aí ver como esse pulmão se comporta, quanto ele enche de ar, como ele consegue soltar esse ar, se ele tem a eficiência necessária, né? O dado mais importante é o volume expiratório no primeiro segundo. Então, no primeiro segundo do exame, ele tem que soltar 80% do ar que ele puxou, né? É um exame um pouquinho complicado a princípio, até o paciente entender como é que é a dinâmica do exame, né? Mas assim que ele entende, geralmente facilita. Então, ele tem que ter um pico de esforço para soltar o ar para a gente conseguir medir essa capacidade. Então, é ele também o critério ouro para diagnóstico da DPOC, por isso que ele é tão importante, né? Então, quando esse paciente chega lá no pós-operatório sem uma espirometria, mas a gente começa a verificar algumas coisas, fala, talvez ele seja um DPOC, mas a gente não tem a afirmação porque não tem a espirometria ali na mão, né? Então, a gente avalia dessa forma os cílios a gente consegue avaliar pelo teste da sacarina. Então, a sacarina ela é derivada da sacarose que a gente encontra no adoçante. Ela é 600 vezes mais doce que o açúcar. Então, ela é facilmente detectada quando ela cai na orofaringe, lá no fundo da boca, né? Então, a gente pede para o paciente estender a cabeça, ver qual a narina está melhor, o melhor fluxo, né? Pede para ele puxar fundo o ar e coloca de 3 a 4 grãos de sacarina bem lá no fundo da narina. Pede para ele retornar a cabeça ao normal, não conversar, não ficar sentado e, de preferência, não tossir ou não espirrar, que às vezes isso é uma coisa que é reflexo, não tem muito como controlar, mas o possível para não acelerar esse processo. E a gente dispara um cronômetro. Assim que ele sentir esse gosto na garganta, ele avisa, a gente para o cronômetro. Esse teste, ele já é estudado, ele foi descrito pela primeira vez em 1974, então ele é bem antigo, ele é bem comprovado pela literatura e ele consegue relacionar muito bem com outros exames muito mais complexos de se fazer para avaliar o transporte mucociliar. Então a gente consegue, de fato, ter uma relação importante aí desse tempo, né, dos cílios, de como está esse batimento, se está eficiente ou não. E nos tabagistas isso está muito prolongado. O tempo normal do teste é até 12 minutos, sendo que no tabagista, por conta de todo esse prejuízo que a gente tem no transporte mucociliar, pode chegar a 1 hora, né? O protocolo do teste é que se chegar em 1 hora,
a gente coloca na boca do paciente para ver se ele não tem nenhum outro tipo de problema que ele não consiga identificar o gosto. Mas se ele identifica, é porque a coisa está muito ruim. E eu cheguei a avaliar alguns pacientes assim no trabalho. E com a cessação do tabagismo, mesmo já no primeiro mês sem fumar, isso daí começa a voltar ao normal, né? Então, isso é importante. A gente tem restauração desse sistema e a gente consegue aí chegar, depois de 6 meses, a gente conseguiu, com o grupo que parou de fumar, a entrar dentro da normalidade do teste, conseguiu tempo menos de 12 minutos. E você teve um outro grupo, aí eu vou aproveitar e pegar todos os dados, você teve um outro grupo que reduziu. Esse que reduziu o número de cigarros, ele também teve benefício? Ele teve benefício, ele teve queda no tempo, no transporte, porém ele não chegou a ficar normal. Depois de 6 meses, ele não entrou na normalidade, né? Ele então tem um benefício para a gente ver como isso é sensível, né? Assim que você diminui a carga tabágica, você consegue ir restaurando. Tanto é que a gente fez um estudo de correlação, né? E o tempo do teste da sacarina, ele teve correlação com o número de cigarros fumados por dia. Então, conforme diminuiu um, diminuiu o outro. Mas ele não voltou à normalidade. Eu vou aproveitar e perguntar aqui, a gente responde a K. Benítez. Ela quer saber se tem uma dúvida em relação a esse dano que acontece no pulmão que você comentou, Camila. Se o cigarro eletrônico e o narguilé geram a mesma coisa em relação, a gente pode responder em conjunto aí, mas eu sei que você estudou bastante o assunto, então me conta lá, responde um pouquinho para a K. Benítez, eu vou procurando outra pergunta aqui, por favor. Tá. As agressões do cigarro eletrônico e do narguilé, elas são semelhantes e até um pouco pior que a do cigarro, né? Principalmente o narguilé, a fumaça que você ingere, ali, a quantidade de fumaça ela é muito maior, né? Então e ainda tem a queima do carvão também, que tem o monóxido de carbono, então tudo isso vai influenciar. E o cigarro eletrônico, apesar de ter menos monóxido de carbono e tudo mais, mas tem muitos metais pesados que também vão interferir em todo esse sistema respiratório, né? Então, todas essas partículas que a gente vai inalando, isso vai causando um dano tanto no transporte dos cílios, como na alteração da secreção, e tudo isso vai contribuindo para todas as lesões e também para a inflamação que é gerada no pulmão, né? Como a gente comentou já na aula, sei lá, anteontem, de outros que eu comentei do narguilé e do cigarro eletrônico, como a Camila falou, existe sim uma agressão, mesmo porque, por exemplo, no cigarro eletrônico, ele é um aerossol, tá? Então, assim, é claro que ele tem menos substâncias, tá certo? Ele não ele é um líquido, que é um composto, então ele não tem a combustão, assim como o narguilé. Não tem uma combustão direta. No narguilé é um forninho. Então você não queima direto, o forno ele aquece, então você tem uma redução de substâncias, né? Mas quem fez a revisão toda aí foi a Camila, né? Em relação a narguilé e cigarro eletrônico, você também tem esse tipo de agressão. Acho que a Camila é quem mais sabe aí dessa parte de transporte mucociliar, que fez toda a revisão, que a gente dissecou ela lá na tese de mestrado, então ela sabe tudo. A Iracema, Iracema, a fisioterapeuta mor aqui também do grupo Feliz Sem Tabaco e chefe do serviço de fisioterapia do Dante por muitos anos, poderia explicar... Boa noite, Iracema. Poderia explicar a dificuldade desses pacientes para fazer expiro? Isso é um negócio interessante, né, Camila? Porque vocês têm muita dificuldade mesmo. Sim, eu tive a oportunidade também de participar de um estudo da Unifesp, que é o estudo platino, então ele é latino-americano, feito não só aqui no Brasil, como em, acho que mais 4 ou 5 países. Eu fiz parte do follow-up desse estudo. Foi lá que eu fiz o curso de técnico em espirometria, né? Foi lá que eu aprendi a fazer espirometria. E a gente ia na casa dos pacientes. Então, eu andei São Paulo inteira, região metropolitana, a gente foi longe. E, de fato, era muito complicado, porque os pacientes, eles precisam... É um teste... É como se fosse uma máxima de respiração, né? Ele puxa o ar no máximo, aí ele tem que ter essa explosão e ele tem que manter a expiração por cerca de 6 segundos.
E quando o paciente já tem um distúrbio pulmonar, o tempo expiratório é prolongado. Então, a gente precisa, já que é para o teste para ver isso, se a gente detecta isso, esse tempo expiratório tem que ser maior. Nesse caso, esse paciente consegue fazer isso. Nós, ou pessoas que não fumam, não tem problema respiratório, acaba dando uma sensação que não tem mais ar. E você quer puxar o ar de novo e não pode porque não deu tempo. Então, até a gente encaixar o time do exame com o entendimento do paciente e tudo mais, é bem difícil. A gente ia em duas avaliadoras, às vezes é a voz de comando, então a gente trocava, ia uma, ia outro. E no grupo do tabagismo, que todos são fumantes e tem esse perfil um pouco mais ansioso, né, e tudo mais, tem que ter uma psicologia ali lascada, porque às vezes eles começam a ficar um pouco nervosos de não estarem conseguindo fazer o teste, apesar da gente explicar que é normal, é assim mesmo, estimular eles, mas alguns, posso deixar para a semana que vem? Eu não estou conseguindo fazer, eles ficam, e a gente precisa de 3 curvas boas, né, então até o paciente acertar e a gente conseguir as 3 curvas para o aparelho conseguir plotar uma na outra e dar o resultado fidedigno para a gente, também leva um tempinho aí. Então existe uma dificuldade grande em fazer espirometria. A gente vê que vocês ficam muito tempo lá para fazer quando tem essa espirometria lá na sessão. É algo que a Iracema chamou bem a atenção, porque o teste ele é muito simples, porém, a execução dele é bem complexa, principalmente em pacientes que já têm essa dificuldade por conta do DPOC. Né? Então, é um exame que parece que é só um sopro, né? Mas não é apenas um sopro. Camila, eu vou aproveitar ainda em cima da sua tese. Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque foram dados muito interessantes que a gente teve. Então, eu queria que você desse uma explicação geral, o que você fez com os pacientes, o que você avaliou, fora essa parte que você já viu que existe esse dano mucociliar, então os pelos microscópicos, os pelos, os cílios, que nós chamamos que são pelos menores, eles já estão danificados, você já explicou muito bem. E em relação à parte genética, você consegue falar alguma coisa para a gente? O que você avaliou? Acho que é bem interessante você colocar um dado nacional, um dado feito com a pesquisa aqui na unidade, no Dante Pazanese, que você fez uma análise com brasileiros. E é importante a gente saber essa sensibilidade regional. Acho que essa parte vai ser a mais desafiadora aqui do nosso bate-papo. Tenta explicar o mais prático possível. O mais básico possível. Vou tentar. Isso, por favor. Porque, na defesa é fácil que a gente está ali falando de coisas técnicas, né? Aqui já fica um pouquinho mais complicado. Mas, enfim, o trabalho, o objetivo era acompanhar o grupo de tabagistas, né? Então, a gente sabe que lógico que a gente queria que esses pacientes, a maioria, parassem de fumar, mas existe uma certa dificuldade, então alguns continuaram fumando. Então, a princípio, todos eram tabagistas, e no final do estudo a gente conseguiu separar 2 grupos. Um que parou completamente de fumar, o outro que teve uma queda de aproximadamente 50% a 60% da carga tabágica inicial, mas que continuou fumando. Então, aquele cara que continuou fumando 1, 2, continuou fumando. Então, a princípio, o pessoal do laboratório já estuda muito essa parte de mecanismo de via aérea, né, de defesa. Então, a gente caracterizou os pacientes com isso, que é uma forma também da gente conseguir comprovar que esse paciente reduziu e parou, porque teve melhora dessas variáveis, né? E a gente quis ir um pouquinho além. A gente quis ver no sangue desse paciente, fez uma coleta de sangue e fez um estudo biomolecular para ver a genética, como é que é a genética disso aí. Então, existe, né? A gente tem lá o DNA, o RNA, e o RNA ele vai ser importante na formação de proteínas. E existe um RNA pequenininho, bem pequenininho, que chama microRNA. E ele vai interferir justamente na formação dessa proteína. Essa proteína vai ter uma função, vai ajudar alguma coisa na célula, enfim. Então, ele vai interferir nisso aí. O que ele faz é bloquear essa proteína de ser formada. E vários estudos já viram que o tabagismo, principalmente a exposição crônica, tem alterações celulares, então alteração no DNA, porque o DNA fica dentro do núcleo da célula, então já promove algumas alterações aí. E eles viram que, principalmente, o grupo de microRNAs de perfil inflamatório, que a gente sabe que a inflamação está presente nesses pacientes, eles estão bem altos quando o paciente está fumando, e quando eles param de fumar, isso tende a cair.
Alguns de forma um pouco mais rápida, alguns de uma forma mais lenta, um tempo maior, né? Tanto é que uma das discussões desses artigos é justamente acompanhar esse fumante por um período mais longo para ver se isso tem reversão total ou parcial, mas a parcial já é muito boa. E a maioria desses microRNAs, quando eles estão muito altos, eles favorecem o aparecimento de câncer. Então, a gente tem vários mecanismos aí que a gente sabe que o tabagismo é um fator de risco para câncer, né? Altíssimo. Existem vários mecanismos e um deles é por conta desses microRNAs desregulados. Então, no meu trabalho, a gente conseguiu encontrar um presente lá, que foi o 301B, que ele é bem importante, porque todos os artigos que estudam esse microRNA, a função dele, viram que ele aparece em ambientes com pouca oxigenação. Então, tem tudo a ver com o que a gente falou no começo da aula, né? Então, ele vai estar muito alto nesses ambientes sem oxigênio. E ele estando alto, ele bloqueia uma proteína que tem várias funções no desenvolvimento da célula. Ela controla a multiplicação da célula e controla a morte da célula errada. Então, se ele está alto, essa proteína não funciona, aquela célula se multiplica de uma forma grotesca, vai muito rápido, dando maior chance de erro e formação de uma célula cancerígena, e essa célula errada não consegue ser eliminada, né? E o problema maior disso é que ele, além de favorecer o desenvolvimento do câncer, ele vai causar uma resistência ao tratamento que a radioquimioterapia vai querer matar aquela célula. Então, ele também vai interferir nessa resistência ao tratamento e vai favorecer a metástase, que é o aparecimento em outros locais dessas células cancerígenas, né? Então, antes de você colocar o resultado, até foi muito importante, só para deixar claro, muitos pacientes, eles perguntam, e familiares de pacientes, já estou com câncer mesmo, e o que adianta parar de fumar? Né? Então, você acabou de explicar que ele interfere mesmo o efeito, ele vai na genética, ele interfere diretamente, então assim, ele interfere com o uso do quimioterápico. Então, o paciente canceroso, quem está com câncer e que está fumando, o quimioterápico não age da mesma forma. Né? Então é importante essa informação. E você colocou isso, mas eu quero que você tenha um dado mais importante ainda. E aí nós analisamos esses dois grupos, né? E no final do estudo nós vimos que o paciente que reduziu, mas não parou, não aconteceu nada. Esse perfil de microRNA continuou alterado, continuou desregulado. Porém, o paciente que parou completamente, esse sim teve uma redução importante desse microRNA. Então, a mensagem final do trabalho é que não adianta reduzir, tem que parar mesmo de fumar para a gente conseguir reverter essa situação. Show, Camila, ficou bem claro. Eu estou controlando aqui o tempo, a gente já tem, falta 20 minutos e ainda tem 2 tópicos importantes que eu quero discutir com você. Tá? Então, você também me corta, porque a gente vai falar ainda de exercício e ainda preciso falar de monoximetria. Certo. Tá? Eu queria que você começasse pela monoximetria, que é algo que a gente faz muito lá na prática também, que é diferente da espirometria. Então, me fala um pouquinho da monoximetria, para que a gente utiliza. Então, o monoxímetro a gente consegue detectar aquele gás que a gente conversou no começo, que a gente conversou no princípio, né? Que é o monóxido de carbono. Então, é um aparelho bem simples. O teste também é bem mais simples, então a gente pede para o paciente puxar o ar, prender por 10 segundos, e aí ele acopla a boca no bocal descartável e sopra tranquilamente, de uma forma longa, para que o aparelho consiga ler quanto desse gás tem nesse ar que está passando ali. Então ele já te dá o grau desse gás e sugere o quanto de carboxihemoglobina está no sangue, que é aquela hemoglobina que perdeu a função, roubou o lugar do oxigênio, né? Existe aí uma pequena briga aí para ver qual a nota de corte para manter não fumante, porque o monóxido de carbono está na poluição também. A maioria dos lugares falam em 10, mas dessa última revisão que eu fiz, alguns estudos baixaram para 3, 4, foi muito baixo. Então, eles sugerem aí que entre 5 e 8 seria uma faixa ok. A nossa diretriz de cessação e o protocolo do INCA preconizam como 6, né? Então, 6 partes por milhão como resultado desse teste. A pessoa é considerada não fumante. De 7 a 11, um fumante leve.
de 12 a 20 um fumante moderado e acima de 20 um fumante pesado. A gente pode aí ver, suspeita de envenenamento é mais que 72 partes por milhão, é muito alto, né? E a carboxihemoglobina também, a questão de envenenamento acima de 12%. Até 10% de carboxihemoglobina não tem sintoma, e acima disso a pessoa já começa a sentir tontura, náusea, perde um pouquinho, fica um pouco confusa. Mais que 50% ela perde a consciência pela falta de oxigenação e pode ter uma parada cardiorrespiratória, né? Então, ela vai ser a principal intoxicação por esse gás. E você que fez a prática disso durante muito tempo lá no Dante, o que você pegava de valores do pessoal fumando um maço, 2 maços? O que era o normal de você pegar na primeira sessão? Na primeira sessão era 18, 19. Teve um casal que me impressionou muito, eu fiquei muito chocada, assim, isso eu vou gravar pro resto da minha vida. A mulher deu 32, o marido deu 35, e aí eu fiquei assustada, falei, nossa, porque o CO ele tem uma meia-vida curta, né, de 2 a 5 horas. E o grupo era pela manhã, eu falei, meu Deus, quantos cigarros eles fumaram nesse período, né? E ela me explicou, né, uma coisa importante. Ah, nós chegamos cedo, e aí a gente ficou no carro esperando o horário, e a gente ficou fumando, eu e ele. Então, ela inalou a dela, a dele, no ambiente meio fechado, que é o carro, então aquilo não ventilou muito. Então, a hora que chegou para fazer o teste, estava estourado, assim. Então, nas primeiras sessões, aí, pelo menos uns 16, 18 bate, né? E aí até a Natália comentou aqui, o fumante que está parando de fumar, ele fica feliz de ver reduzir. Muito. Isso é um estímulo motivacional, assim, para eles, absurdo. Às vezes eles ficam esperando esse momento, é no final do grupo, né, que a gente mede. Então eles ficam esperando esse momento, eles chamam, eles brincam de bafômetro, né? Ah, vai soprar o bafômetro? Vai. E eles ficam competindo às vezes, né? Ah, o meu deu tanto, quanto deu o seu? Então, de fato, isso é muito importante para eles. Além da gente ter o benefício, né, que não tá intoxicando mais esse paciente, eles também ficam muito motivados de ver, eles querem zerar, a gente explica, não, às vezes não zera, né, porque vem andando, vem de ônibus, vem na poluição, vem andando na avenida, tal, vai dar 1, 2, vai dar, mas eles querem zerar, o objetivo deles é zerar o bafômetro, então é bem Exato. importante. A Iracema comentou aqui também, né, que isso mesmo, os pacientes que estão parando adoram fazer a medida de CO, foi o que você comentou agora. Eles vêm já alucinados para fazer isso. Muitos até, eu faço o paralelo com o exame de glicemia de jejum, né? Então, o que o paciente faz quando ele vai coletar o exame de jejum? Naquela semana que ele vai coletar, ele faz aquele regime top de linha, faz um jejum de 16 horas para coletar o exame em jejum no dia seguinte, né? Então ele tenta roubar. Tem um slide que eu sempre gosto de mostrar, que é o Homer Simpson, né? Que ele é todo gordinho. Não sei se você tem esse slide. Que é o pregador nas costas. Ele coloca o pregador, aí ele fica todo magrinho, de frente pro médico, né? Ele tá magrinho, mas assim, ele tá só tentando burlar. E os fumantes, eles percebem a cada semana que se eles ficarem mais tempo sem fumar, né? Mesmo da noite, o último cigarro deles tem a ver com o bafômetro da manhã. Então, quanto mais tempo eles ficam sem fumar, e isso serve como motivacional. Claro que serve, porque ele percebe que ele consegue ficar, por mais que a gente se encontre uma vez por semana, sempre às quartas-feiras, ele vem preparado. E naquele dia, ele vem focado. Ele vem tentando não fumar, ele tenta fazer o máximo, e ele começa a perceber que ele consegue. Ele consegue ficar sem fumar. E quando aquele número dá 3, 2, isso é sensacional. Isso realmente é algo muito motivacional. Que mais, Camila? Algum detalhe aqui sobre a monoximetria? Então, acho que ficou claro que o monóxido de carbono, ele é o que sai do escapamento. Então, ele rouba o lugar do oxigênio, como a Camila falou. Então, a gente avalia isso direto. Vamos entender que aqui para nossa região, eu até questionei um pouquinho, porque quando você vai fazer o título de especialista, eles não colocam a monoximetria como uma condição sine qua non, não é uma condição que você tenha que fazer. Só que para nossa população funciona muito, acho que a Iracema também comentou, e a gente via isso. Acaba sendo extremamente motivacional.
o paciente ele vem, fica muito feliz. Quando ele vem com aquele númerozinho baixo, ele fica extremamente feliz nesse sentido, né, Camila? Algum Sim, a detalhe gente mais? consegue. Não, a gente consegue monitorar, né? Existem exames muito mais bem avaliados, que é a análise de cotinina e tudo mais, que tem um período maior, né? Então, de 10 a 30 horas ela pega posterior ao que ele usou e tudo mais. Só que urina, saliva, então você tem que ter uma pessoa especializada para pegar, para processar isso. Tem custo. Monoxímetro não, você compra o aparelho, o bocal descartável é barato. A pessoa que vai fazer o exame também, se for bem treinada, é rapidinho, consegue aprender fácil a fazer o exame. Já te dá ali na hora, porque o outro tem que ser processado em laboratório, não sei o quê, então demora. Então esse já é rápido. E na literatura ele também é bem usado, né, para comprovar principalmente o autorrelato nos grupos de tratamento. Né, quando o paciente fala, parei, então ele tem aí uma correlação de 90% a 93% de fato. O paciente que falou que parou de fumar, você faz o exame e realmente está baixo, né? Então ele é bem importante. Show. Eu estava vendo uma análise da Universidade Federal do Rio de Janeiro, só para colocar um pouquinho, que às vezes existem alguns vieses, né? Então eles pegaram 418 pacientes que estavam sem fumar e fizeram a monoximetria. E eles chegaram a pegar 14% de exames alterados, né? Então assim, ou o paciente estava mentindo, ele relata, né? Mas quando você faz isso semanalmente, como a gente preconiza lá no Instituto, você vê isso claramente, né? O paciente que está ou não, você vê o paciente que está falando que ele parou de fumar e os números ali baixos, e isso é motivacional, e ele continua, e ele percebe, ele quer na semana que vem estar do mesmo jeito, então isso vira uma competição, né? É aquela história eu lembro na escola, né? Coisa de CDF mesmo, né? A gente ficava esperando as notas, né? Eu confesso que eu fui CDF na escola. E aí você fica olhando para os outros amigos CDF, 9, 10, você fica ali esperando, né? E o fumante fica ali esperando o númerozinho dele. A nota E dele é o monoxímetro. a nota dele é o monoxímetro. Só que nesse caso, quanto mais baixo, melhor. Melhor, melhor. Camila, a gente precisa ir para a parte do exercício. Agora eu quero que Vamos. você mostre. Vê só, a fisioterapia tem um leque enorme dentro do tabagismo. Não é por isso, não é à toa que nós temos duas fisioterapeutas no Feliz Sem Tabaco para justamente dar todo esse suporte, blindar o paciente fumante e agora a segunda parte é exercício. O que você pode Sim. falar para mim? Como é que o exercício ajuda o tabagista? Como é que a gente pode colocar isso? A busca, né, pelo cigarro é uma análise bem complexa, né? Porque por isso que é fundamental também a psicóloga estar sempre junto com a gente. Mas ele procura o cigarro pela satisfação, pelo prazer de fumar, né? E a nicotina vai alterar algumas coisas, vai liberar dopamina, que é um hormônio que dá a sensação de prazer e tudo mais. Então, o exercício a gente tenta dar uma moeda de troca. Então, você quer ter esse prazer? O exercício também pode te proporcionar isso. E é uma coisa que vai te trazer inúmeros benefícios também, além disso, né? O cigarro, você vai ter aquele momento de prazer em fumar o cigarro, mas ele vai te trazer várias consequências ruins. O exercício feito regularmente, ele também libera endorfinas, serotonina, promove a liberação de dopamina e causa essa sensação de prazer e de bem-estar, né? Então, o exercício é extremamente estudado há muito tempo, principalmente o exercício aeróbio, mas o resistido também tem lá seu valor, também tem liberação desses hormônios, mas ele é importante justamente para isso. Ele é até indicado em tratamento de estados de depressão, de ansiedade. Então, a liberação hormonal vai ser importante nesse tratamento. E para o fumante também se sentir melhor, mais disposto a enfrentar todos os sintomas de abstinência, né? A abstinência vai dar uma irritabilidade, pode dar nervosismo. Então, é de fato uma moeda de troca para ele sair do prazer ali do fumar para ir para o prazer do exercício físico. E além disso, ele... Opa, cortou um pouquinho aqui. Camila, você sumiu aqui de mim. Alô, alô? Vamos esperar, Camila. Voltou? Voltou. Deu uma oscilada, mas voltou.
Então a gente vai trocar, né, o prazer do tabagismo pelo prazer de realizar o exercício. Infelizmente, a nicotina é manipulada aí para em 9 segundos ela já está agindo, o exercício vai demorar um pouquinho mais. Mas se ele é feito regularmente, a gente tem um benefício crônico a longo prazo, né? Então, cada vez mais as doses dessas endorfinas, elas vão aumentando conforme você vai praticando o exercício e você se sente mais disposto. E, inclusive, no momento que ele está ali correndo, dificilmente ele vai conseguir correr, fumar, segurar o cigarro. Então, também é um período aí que ele vai ficar sem pegar no cigarro a hora que ele for parar para fazer atividade física. E de uma forma geral, que a gente for abrir assim, o tabagismo ele é fator de risco para pressão alta, aumento de colesterol, entupimento de veias e artérias na perna, que é uma limitação bem grande, que eu cheguei a atender vários pacientes tabagistas com insuficiência venosa profunda por conta do tabagismo, né? É limitante, às vezes alguns trabalham muito tempo em pé e isso já é limitante, então é uma atividade diária que ele precisa executar e ele tem limitação para isso. E com o exercício a gente consegue tanto prevenir quanto tratar tudo isso, né? É um medo deles também engordar quando eles param de fumar. Então é importante o acompanhamento nutricional, mas também o exercício feito direitinho vai ajudar eles a manter o peso. Então, é só benefício que a gente tem para falar do exercício, né? É importante, lógico, ter uma orientação profissional, né? Principalmente os nossos pacientes que já têm doença cardíaca, já têm algumas outras, Eu lembro de um paciente que falou assim, eu tenho um problema na aorta, só que ele não sabia falar, até eu conseguir descobrir o que ele tinha, né? Que ele falou, o médico me proibiu de andar, que o exercício mais fácil que a gente tem para orientar e o mais acessível é a caminhada, né? Mas o médico falou que eu não posso, né? Então assim, lógico, com uma orientação profissional, a gente sempre vai conseguir adaptar esse exercício para o paciente, né? Agora, aí, em época de quarentena, a gente tem acesso a YouTube, essas coisas, tem aula de dança, tem várias coisas que a pessoa pode acessar para tentar. A Lígia está aqui, a Lígia Alves, a minha amiga, tem aí aulas da Lígia online para vocês aproveitarem aí, fazer exercício em casa. Então, tem como, né? O recurso a gente tem, é só ter orientação. E só vai trazer benefício para esse paciente. Isso que eu ia te perguntar, Camila. Como é que você orienta a atividade física? Porque vamos entender que o tabagista ele tem risco de tudo, como você falou. Inclusive de doença arterial periférica, que ele vai ter dor, aí ele vai se limitar, vai assim, não, eu tenho na aorta. E às vezes o paciente está fumando e acha que ele não tem nada, né? Mas ele não fez nenhum exame e está no processo para parar de fumar. Mas tudo bem, isso é uma outra coisa, como que se investiga isso. Mas como é que você orienta a atividade física para esse paciente? Um exercício físico, na verdade. Qual que seria uma indicação? Como é que você trabalha isso com o paciente na prática clínica ali com o fumante? Quando a gente atua, por exemplo, no grupo, que são poucos encontros, né? A gente não consegue estar ali tanto tempo com esse paciente. A gente orienta a caminhada, que é o mais fácil, que ele pode fazer no quintal de casa, ele pode fazer no quarteirão da rua, né? Ou se ele tiver a oportunidade de ter uma praça próxima, contanto que seja plano, né? Ele pode ficar ali e ele tem que separar um horário para fazer o exercício. Então, às vezes a gente vai falar para o paciente, o senhor precisa caminhar. Ah, mas eu faço tudo a pé. Eu vou na padaria a pé, eu vou no mercado a pé. Ótimo, continue no a pé. Mas isso é só uma atividade física. A gente precisa parar 30 minutos para fazer exercício físico, né? Então ele precisa de um local em que ele não vai precisar ficar parando para atravessar a rua, para esperar passar o carro. Então ele vai caminhar ali continuamente por 30 minutos. Lógico que sempre respeitando o limite individual. Então, gente que nunca fez atividade física na vida, nunca fez um exercício físico, a gente orienta, começa com 5 minutos, começa com 10 minutos. E é importante também a gente frisar que, às vezes, esse paciente, quando ele vai para o ambulatório da reabilitação, que o médico fala, você vai fazer exercício, porque agora não tem mais jeito... às vezes ele acha que ele vai lá para dar uma voltinha na esteira. Não é isso, não. É como se você fosse para uma academia
para suar a camisa. Então, assim, não é passeio. Não fiquem bravos com o fisioterapeuta, com o educador físico, porque a gente tem que tirar o sangue de vocês mesmo, porque só assim a gente vai ter benefício. Então, é ideal que essa atividade seja uma atividade que ele fique um pouco ofegante, a respiração vai aumentar, né? Mas, lógico, não a ponto de ter que parar a atividade, ser muito intensa. Então, ele vai ter um aumento da respiração, ele vai ter que sentir um pouco de cansaço, né? No pain, no gain. A gente não tem ganho se não tiver um pouquinho de sofrimento aí. Sim, Então, é importante. e o outro fator também, muitos desses fumantes, eles têm até medo, né, Camila? Por isso que é importante você ter o profissional, né, o fisioterapeuta, educador físico, para orientar, né? Então, assim, de longe, o médico não é a melhor pessoa para fazer isso. Então, assim, você ter um profissional específico da área é sensacional. Então, você já dá essa recomendação. Então, você fala assim, ele acha que ele vai lá ficar brincando lá, mas só o profissional mesmo que sabe descer a lenha, assim, vai meu filho, você pode, você vai conseguir. Então, no fumante, que é um paciente que teoricamente ele não tem nada, né, porque ele já fuma, ele tem lá a limitação dele, mas ele está com a vida normal, né? Então, essas recomendações são extremamente práticas, isso funciona muito bem, então é importante a gente dar essa informação do que você faz na prática clínica, né? Começar com uma caminhada. Isso aí não tem contraindicação nenhuma para ninguém. Os exercícios em casa que você recomendou. Então, acho que isso... O fumante tem alguma limitação? Camila, a última pergunta que eu te faria aqui, que a gente está encerrando. Tá, a Mariana Pafetti até falou aqui se tem benefício da função pulmonar, né, no exercício. Tem, né? Então, o fumante, quando... É engraçado porque geralmente eles não se tocam enquanto eles não têm sintoma, né? Mas a gente tem vários trabalhos, mesmo com jovens tabagistas, que a gente consegue identificar, que às vezes não tem nem resultado na espirometria, mas morfologicamente, lá na célula, ele já tem alteração, né? E aí vai chegar uma hora que vai ficar macro, só que a hora que ficar macro, ele já tem sintoma, muita coisa já não dá para resolver mais, tem que ficar enxugando gelo, né, com o fumante. Então, ele tem uma limitação do cansaço, tem uma resistência ao fluxo aéreo aumentada, então ele vai cansar mais fácil. Só que isso é um processo, inclusive, muito preocupante do DPOC, né? O paciente que tem a doença pulmonar, ele vai ficando cansado, ele vai ficando mais inativo, aí ele vai perdendo massa muscular, aí ele vai deixando de fazer mais coisa, aí vai ficando mais inativo, e isso vira um ciclo vicioso, uma bola de neve absurda, e ele vai tendo perda de massa magra também, né? De músculo. Então, com exercício, a gente consegue recrutar esse pulmão, áreas que estão fechadas ali daquele pulmão sem utilizar, a gente consegue aumentar isso. Então, vai ter benefício tanto na parte muscular desse paciente, quanto na capacidade funcional. Então, vai melhorar a respiração dele, ele vai sentir menos cansaço ou vai zerar o cansaço dele, ele vai conseguir fazer mais coisas, né? Tem muito paciente que relata, quero brincar com meu neto, não consigo. Então, isso daí vai melhorando, porque a hora que chega num ponto muito grave, eles têm dificuldade para se alimentar. Levantar o garfo é cansativo demais para eles, né? Tomar banho tem que tomar banho sentado. Então, é muito importante. Eles têm algumas limitações, mas a gente tem como contornar isso. Camila, uau! Essa última mensagem acho que foi sensacional. Faltam 2 minutos aqui, porque existem estudos, inclusive, mostrando isso que você comentou bem. O próprio fumante relata que ele não tem energia, né? Por conta de todo esse ciclo, né? Então, sumiu, voltou. Voltou. Acho que ficou perfeito esse último posicionamento. Eu queria te agradecer mais uma vez. Estamos nos toques finais. Quem tiver qualquer dúvida, deixa aqui para a Camila, eu encaminho para ela. A ideia aqui é trazer informação de verdade, informação prática. A gente faz, não tem ninguém fake aqui. A gente está lá tratando o fumante o tempo inteiro. Camila, muito obrigado mais uma vez. O que você quer Obrigada. comentar, seus comentários finais, por favor? Eu acho que só vou aqui ser o porta-voz de um desejo aí dos fisioterapeutas, acredito que dos educadores físicos também, que do mesmo jeito que sai lá no prontuário da UTI, o médico coloca fisioterapia, no ambulatório também sai na receita lá, exercício, né? Tem que ser como se fosse um remedinho, que eles levam tão em consideração que eles têm que tomar remédio, que eles têm que levar em consideração também que eles precisam fazer exercício.
Perfeito, Camila. Olha, muito obrigado mais uma vez. Está encerrando aqui a nossa live. Foi sensacional. Acho que assim, nunca tive tanta gente aqui questionando. Excelente. Acho que o tema foi top nesse sentido mesmo. Te agradecer pelo seu tempo. Se tiver alguma dúvida, vou te pedir permissão para te encaminhar. Claro, à vontade. E se o tema for bom, a gente faz outra live mais para frente. Faremos outra, com certeza. Muito obrigada. Gente, boa noite. Beijo no Tchau. coração, abraço nas artérias. Até a próxima. Obrigado. Até amanhã. Tem mais amanhã. Obrigado, Camila. Boa noite.